trabalhador ele passou por um processo de vários ataques, né? Começando no pós-guerra ali, uma série de coisas foram implementadas que acabaram enfraquecendo e fragmentando a classe. Então, você tem primeiro os ataques aos sindicatos, né? O sindicato hoje em dia é completamente demonizado na sociedade, né? E inclusive dentro da própria classe trabalhadora criou-se uma espécie de ojeriza a sindicato, né? Quando não eram colocados na ilegalidade, eram incorporados pelo Estado. Né? Jogada do Vargas, né, cara? Ele começa lá na década de 30, essa questão do sindicato, né? Ele institucionaliza o sindicato ali ao Estado, né? E aí ele vai perdendo força cada vez mais. Mas mesmo... Enquanto isso era revolucionário e independente, era um dos meios ali, né? Mas mesmo mais depois efetivos do combate. Mas mesmo depois da cooptação dos sindicatos, eles ainda eram um instrumento de luta, principalmente depois que foi removida aqueles pelegos lá do período militar, né, que era só de fachada e tal. Mas ele era um instrumento importante de luta. Mas tem a questão, várias questões, mas a principal, a fragmentação. Então você fragmenta não só a classe, mas como você fragmenta a linha de produção. Então, os trabalhadores hoje eles não se encontram, né? O trabalhador que faz, sei lá, a porta do carro, ele pode ser que ele nunca tenha visto na vida o cara que fez o para-choque. O cara que faz a carcaça do celular, ele nunca vai encontrar na vida o cara que fez o chip. As produções elas são totalmente fragmentadas, né? E o trabalhador ele também está passando por um processo de, como eu posso dizer, de ressignificação de si próprio. Então, o trabalhador agora, ele é visto como um empreendedor de si mesmo. Ele é um empreendedor de si mesmo. Ele tem que investir nele. Ele tem que investir nele mesmo. O uberização? Uberização, né? Eu já vi nesse termo, assim, a galera falando dessa uberização, né, do trabalho. Sim, que é um termo, inclusive, do Ricardo Antunes. Mas eles estão... Mas é um processo de tamanha cobrança do trabalhador que, assim, ele tem que se atualizar, ele tem que manter a sua saúde física em dia, porque a cobrança, para que haja uma qualidade de vida por parte das pessoas é enorme hoje em dia. Então o trabalhador também tem que ser responsável pela sua qualidade de vida, pela sua formação técnica, pela sua atualização profissional, né? E por uma série de coisas que ficam a encargo desse trabalhador. Por quê? Joga a responsabilidade pro indivíduo, né? Exatamente, joga a responsabilidade pro indivíduo. E ele então tem que ser esse cara que vai transformar a si próprio em um bom negócio. Sim, traz... Muito bem. Ele tem que transformar ele em algo atrativo. Pra quem? Pro Deus, que é o mercado de trabalho, cara. Eu vejo as pessoas falando em mercado de trabalho e eu fico em choque, porque as pessoas falam do mercado de trabalho de uma forma totalmente acrítica. Tipo, você tem que fazer isso por causa do mercado de trabalho. Meu bem, quem que é esse mercado de trabalho? Dá a impressão que o mercado de trabalho é um cara que, sei lá, uma divindade. Uma entidade. Uma imagem apolínea que você tem que adorar. Pelo amor de Deus, vá dormir, eu não aguento. E exatamente isso. Só para falar desse lance que você falou, né? Aproveitando, encaixando o que falou sobre educação, né? A gente teve um corte de 38% no investimento da educação, né? Ao mesmo tempo, a gente tem aqui, saiu hoje notícia, endividamento dos mais pobres cresce e volta para patamar recorde. Se a gente pega de 2018 para cá, a gente tem um crescimento. Se a gente pega no gráfico, né, apesar de ter as oscilações, há um crescimento no endividamento das camadas mais pobres. Isso mostra claramente a fraqueza de um projeto liberal de mercado, do desmercado que você falou, né? Quando a gente tem quando a gente tem um projeto de governo que não garante o básico, a essência, a segurança para o trabalhador, a economia não vai. Sim. Né? Tipo, e muitas pessoas fecham os olhos para isso. Na verdade, para a economia decolar, as pessoas precisam morrer mais cedo, de acordo com o nosso ministro. Exato. E esse preço para que esse Deus mercado exige é o preço de vidas, né? Quase como se fosse
aquele deus da Mesopotâmia que era alimentado ali com fogo de crianças, enfim. Né? E qual que é esse preço? Esse preço é a exaustão mental, a exaustão física, a somatização de doenças psicossomáticas aí. Eu trouxe alguns dados da Previdência Social aqui só pra gente pensar, de 2017, só pra vocês terem uma ideia. Em 2017 nós tivemos 43 mil auxílios doença ligados à depressão. E a depressão é a 10ª doença com mais afastamentos no trabalho. A ansiedade, ela fica ali, transtornos ligados à ansiedade, né? Fica na 15ª posição, com 28 mil, 28 mil casos ali de afastamento por transtornos ligados à ansiedade. Tem saída dentro do capitalismo isso? Tem, mas não é viável para eles. Como seria essa saída para o capitalista, né? É tornar o ambiente de trabalho ali um ambiente menos insalubre, focar nessa qualidade melhor de vida do seu funcionário, né? Também transformar esse espaço do ambiente de trabalho, esse ambiente de espaço físico, também emocional, fornecer essa formação para esses trabalhadores, formação intelectual, cultura, informação, mas também atendimento psicológico, inclusive atendimento físico com a medicina, né? Mas gasta muito dinheiro. Exato. Aí, interessante é que a nossa burguesia, ela tem essa ideia quase que medieval, né? De que você tem que torturar o seu... né? Mas eu discordo um pouco disso, não de toda a ideia, mas eu penso que dá pra fazer isso. Eu não concordo. Pra mim, o que mudaria esses casos de depressão seria uma revolução. Acabar com o capitalismo. Não, sim. Temos um escape entre nós, o que eu ia falar... Não, eu quero o fim do capital. Não, o que eu ia falar é que dá pra fazer isso tranquilamente. Inclusive, isso já é feito em alguns lugares, por exemplo... Na Itália, em algumas empresas italianas tem isso. O pessoal até anda de patinete na empresa, toma vinho na hora do almoço, tira um cochilo. Sim. Na Facebook, né? A galera lá do Vale do Silício. Joga videogame. Então, assim, em lugares onde o capital, nós estamos falando de região central do capital, e a parte dominante do capital, é possível ter esses luxos. Agora, na periferia, no terceiro mundão... Capitalismo selvagem. Não é interessante para eles, né? Não dá. E o lance é que não é uma questão dual. Não são dois capitalismos. O capitalismo do primeiro mundo e o capitalismo do terceiro mundo. Não. É um capitalismo só que o terceiro mundo existe para que esse primeiro mundo possa existir. Então, para os caras poderem andar de patinete na empresa e tomar vinho... Os motoboy aqui tem que ficar 15 horas trabalhando sem comer na Paulista. Oi? Carregando comida nas costas, né? Exatamente. Ali com o iFood e o cara com fome. Exatamente. O Luquinha tá indignado porque pra mim, o símbolo de luxo é andar de patinete. Andar de patinete. Não, cara. Tomar cerveja, né? Tomar cerveja no trabalho e tal. Eu tô vendo a cara dele. Da... A hora que eu falei eles andam de patinete no meio da ele falou, tipo, que tá aí? É porque é a parada de ser descolado, né? Trabalhar assim. Estilo Google, essas grandes empresas. Jovens, eu acho que terminamos bem esse episódio sobre os trabalhadores aí. O tipo é de patinete, embora. De patinete. Puta, agora, além de ser um Pokémon comunista, eu sou um Pokémon comunista de patinete. Tecnologia. Não, vocês estão muito panfletários. Se eu fosse professor de TCC, ia reprovar tudo hoje. Jovens, é isso, hein? Mais algum adendo? Acho que já deu, né? Vocês têm que ver aquela porcaria daquele jogo lá ainda. Não vai ganhar, Luqueta. Vamos pra cima deles. É o seguinte, estamos aí encerrando mais esse episódio. Valeu se você ficou até agora, escutou esse maravilhoso episódio sobre os trabalhadores. Se você é um trabalhador, cara, se conscientize, cara. Pensamento crítico. Ninguém tá falando pra você levantar bandeira de partido. Mas seja crítico, cara. Trabalhe isso em você. Não deixe as pessoas montarem no seu cangote. Nos sigam no Instagram, @nofronte_da_história, tudo junto, bonitinho. Me sigam também na minha rede social, @lucasmorenor_no final.
né? Lucas Moreno, underline no final. Deu uma epifania aqui na minha cabeça. Cara, Entendi. e outra Tem coisa... dois Instagrams que são iguais, é isso? Dois que são iguais. Outra coisa, não contente, vou apresentá-los ao terceiro Instagram, que é do meu outro podcast, outro projeto, que o arroba 8 dias e um fato, é um podcast sobre efemérides. Então, cada dia lá tem não é cada dia da semana, gente. Uma vez por semana tem um episódio a cada dia da semana, onde a gente fala alguma coisa que está sendo, entre aspas, aí, comemorado naquela data em específico. Porém, é um podcast de história, então ele é atemporal também, tá? Dá pra você escutar depois, não precisa ser necessariamente na data. Beleza? Me sigam lá também, arroba 8 dias e um fato. E é isso. Jovens, se despeçam dos nossos queridos ouvintes e com mensagens de positividade carpe diem pra galera. Salve, salve, galera. Valeu aí, quem nos escutou até agora. Salve, salve, Luquinha. Salve, salve, Gabriel. Salve, salve, Gleison. Queria me despedir antes de passar minha rede social, com um poeminha aqui. É um soneto, tá? É curto, do Machado de Assis, sobre Spinoza. Bora lá? Gosto de ver-te grave e solitário, sob o fumo de esquálida candeia, nas mãos a ferramenta de operário, e na cabeça a coruscante ideia. E enquanto o pensamento delineia uma filosofia, o pão diário, a tua mão a labutar granjeia, e achas na independência o teu salário. Sonha cá fora agitações e lutas, sibilha o bafo aspérrimo do inverno. Tu trabalhas, tu pensas e executas, sóbrio, tranquilo, desvelado e terno. A lei comum, e morres e transmutas o suor labor no prêmio eterno. Machado de Assis. Fala sobre trabalho. Eu achei muito bonito esse poeminha aí. Arroba Marco Aveleira. Sigam lá na rede social. E de pé, ó vítimas da fome. De pé, famélicos da terra. Falou, galera! E aproveitando esse poema que me arrepiou aqui do Che, né, o próprio Spinoza, né, o filósofo, ele tem um conceito de felicidade que eu acho que se aplica muito ao que a gente está falando, né? Ele fala muito sobre a questão da felicidade ser um momento de potencial, né? Em que você está em uma extrema situação de potencial humano, assim. E eu acho que a questão do trabalho, o trabalho só é válido se você está em um momento onde você está colocando o seu potencial humano para si e para os outros, e não apenas pelos outros que estão acima de você, né? Mas principalmente por aqueles que você vê ao seu lado, dividindo o mesmo trabalho com você, e aqueles que são o objetivo do seu trabalho mesmo, né? E daí acrescento falando uma coisa, né, muito interessante, entrando no podcast o Luquinha falou do 8 dias e um fato, né? Essa semana em particular, o podcast dele foi uma comemoração de um fato bem legal, né? Que é a morte de um fulaninho lá, né? Entrem no Instagram do Luquinha pra ver. E eu queria aproveitar para falar uma coisa para vocês, se vocês puderem acompanhar um pouco mais sobre o que a gente falou sobre educação. A gente tem um podcast do No Front da História, um episódio que é justamente sobre educação, onde tem muito do que foi falado aqui sobre o quanto a educação é um projeto de dominância, né? E é isso, gente. Eu deixo aqui meu boa noite para vocês, Luquinha, Leison, Tchê. Obrigado por mais esse podcast cheio de informação, cheio de conhecimento e sabedoria. E é isso, pessoal. Valeu, Gabriel. Valeu, Tchê. Muito obrigado, Luquinha. Nosso abraço especial é para você, caro ouvinte, que nos acompanha na nossa caminhada do podcast. Sempre lembrando, pegue leve consigo mesmo, não seja tão exigente, não caia na onda daqueles coordenadores, dos seus superiores, que muitas das vezes implementam suas táticas e suas mentalidades sádicas e masoquistas sobre nós, certo? Então vamos pegar leve, não vamos ficar tão estressado. Caso você esteja sofrendo com algum transtorno psíquico que você não consiga dar conta, procure ajuda. Conversar com alguém e com um profissional capacitado sempre é bom e necessário. E
Sempre lembrar, meus caros, trabalhar menos